Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o topadão da Motorola Edge 30 Ultra. Será que ele é páreo para concorrentes como o Galaxy S22 Ultra, Google Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro Max? Será que ele é páreo para esses smartphones? O que ele entrega de ficha técnica? Vamos descobrir depois da vinheta. Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o top dos tops, o Motorola Edge 30 Ultra. Sim, é o mais topadão aí que a Motorola tem a oferecer, tá? Então, assim, basicamente é o topadão ali para concorrer com o Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 Pro Max, enfim. Esse é o mais top que a Motorola tem para oferecer no mercado até agora, tá? Então, vocês podem ver aqui já a imagem do aparelho, né? Como eu sempre faço nos meus vídeos de Motorola, vou passar aqui para o lado para vocês verem o conteúdo da caixa. Então ele vem basicamente o mesmo conteúdo dos outros da linha Edge 30, né? O aparelho, a capinha transparente, o fone de ouvido e o carregador, né? Que é o kit básico aí que, na minha visão, todos os smartphones tinham que ter esse kit, né? Mas enfim, né? Ele vem equipado aí em duas cores, apesar daqui no site da Motorola tá parecendo que é um prata, mas na verdade é um branco, tá? Então ele tem aí uma opção na cor branca, que é uma opção mais chamativa, né? Não tão chamativa quanto o Edge 30 Fusion dourado e quanto o Edge 30 Neo roxo, mas é mais chamativa do que o preto, né? O preto é para quem quer realmente algo um pouco mais sóbrio, né? Seu preço aí de lançamento foi de R$ 7.000, se você parcelar em até 12 vezes, né? Isso vendo aqui no site da Motorola, lembrando que talvez você consiga mais barato em varejistas, tá? Como Americanas, Ponto Frio, etc. E R$ 6.300 se você pagar à vista, tá? E depois eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês o porquê que eu acho que eu não pegaria esse modelo aqui e eu pegaria o Edge 30 Fusion ao invés dele. Eu já dei um spoilerzinho no vídeo do Edge 30 Fusion, né? Que é em relação ao preço. Em relação a que eles não mudam tanta coisa assim na prática. Mas vamos lá, vamos ver algumas especificações dele, né? Bom, aqui eu já gostei, né? Porque esse smartphone aqui já vem nativamente com 12 GB de RAM. Então isso aí é muito legal, uma coisa que o Edge 30 Fusion não tem. Mas como eu tinha falado para vocês, apesar de eu achar que o Edge 30 Fusion já devia vir com 12, mas 8 GB de RAM já é mais que o suficiente para você abrir seus aplicativos e não passar raiva, né? Ainda mais vindo da Motorola, que tem sistema bem limpo e não é tão gastão assim de memória RAM. Então vai ser bem interessante já. Mas enfim, vamos ver aqui. A primeira propaganda que ele já faz logo de cara é a câmera de 200 megapixels, né? Basicamente o primeiro smartphone aí do mercado a contar com um sensor de 200 megapixels. A gente sabe que megapixel não quer dizer qualidade, inclusive já fiz uma live aqui no canal sobre isso, né? Até onde vai essa corrida por megapixels. E realmente pelos testes que eu vi, esses megapixels são só números mesmo. Não que a câmera seja ruim, mas está longe de ser aquela a melhor do mundo, sabe? Assoladora da concorrência. Mas enfim, atreva-se a ultrapassar os limites de 200 megapixels. Então está falando um pouco aqui sobre as especificações da câmera, né? Quer dizer, uma câmera ultra-wide, que pega muito mais cena, né? Tem estabilização ótica, ele consegue gravar em até 8K e consegue gravar em 1 bilhão de tonalidades aqui em 4K em HDR10, né? E tem aqui o Ultra Pixel, né? Que a tecnologia Ultra Pixel é aquela que você consegue combinar vários pixels em um para formar uma imagem melhor, né? E assim você consegue fazer fotos melhores no escuro, né? Então, basicamente, quando você for fazer fotos no escuro, eu não recomendo que você ative os 200 megapixels cheio, tá? Recomendo que você utilize o Ultra Pixel. E esse Ultra Pixel aqui, ele vai além do Quad Pixel. O Quad Pixel geralmente são sensores ou de 48 ou de 64 megapixels que juntam 4 pixels em um e formam uma imagem menor. No caso do de 48, forma uma imagem de 12. No caso da de 64, forma uma imagem de 16. Né? Já aqui no caso do Edge 30 Ultra, ele não vem Quad Pixel. Não é Quad Pixel. É basicamente 16, tá? Então 16 pixels em um
para formar aproximadamente aí uma foto de 12,5 megapixels. Então eu vou até abrir aqui para vocês verem, né, aqui na calculadora para a gente fazer o cálculo. 200 dividido por 16. Então é aproximadamente isso aí mesmo. 12,5 megapixels, a foto final ali que ele faz, né? Comprime vários pixels em um, formando uma imagem aí de 12,5 megapixels. Então aqui já está logo de cara aqui o visual do aparelho, né, da câmera do aparelho. Vou dar um zoom aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Aí, ó. Aí está aqui a escrita, né, de 200 megapixels e tal, né, com estabilização ótica e tal. Aí está falando, a câmera com a maior resolução do mercado. Deixe seus cliques mais nítidos, mesmo com pouca luz, usando sensor de 200 megapixels e tecnologia ultrapixel. Aí é aquela questão, né, galera? A Motorola, às vezes, foca muito na questão de hardware, né? De colocar 200 megapixels, 5 milhões de megapixels, e acaba não entregando um resultado tão satisfatório. Pelos testes que eu vi desse aparelho aqui, a câmera está longe de ser ruim. Porém, não é a assoladora da concorrência, não é a melhor câmera já vista em um smartphone topo de linha, tá? Mas é um resultado satisfatório, você vai ter resultados bons com ele sim, tá? Aí lá vem a Motorola aqui com o slogan dela tão famoso, né? Ouse comparar, 200 megapixels. Você nunca viu igual, conheça a primeira câmera de 200 megapixels. Então já fica falando aí nessa questão, né? Aí está falando aqui a câmera teleobjetiva de 12 megapixels. Isso eu achei interessante, né? Eles colocaram uma lente teleobjetiva, ao invés de colocar uma lente de desfoque, por exemplo, né? Que no Motorola Edge 30 Fusion, por exemplo, ele tem um sensor de 2 megapixels que serve para o efeito de desfoque, que é a mesma coisa, a mesma câmera também que tem no Edge 30 normal. Ele tem a terceira câmera ali para desfoque de 2 megapixels. E eu acho que ao invés dessa câmera de desfoque, eles poderiam aproveitar para colocar uma telefoto, nem que seja de 2 vezes, mas o ideal seria de 3 ou de 5 vezes, né? Mas seria muito interessante. Por exemplo, o Edge 20 Pro. O Moto Edge 20 Pro, que é até mais em conta do que esses modelos aqui que a gente está falando, ele vinha com uma câmera principal, uma câmera ultra-wide que fazia macro, né, aquela sensor híbrido, né, já famoso da Motorola, e uma lente telefoto de 5 vezes. Eu acho que todos os smartphones dessa categoria deveriam vir com esse tipo de conjunto. Um conjunto bem completinho e sem ter que ficar atacando um monte de câmera, 4, 5 câmeras na traseira do aparelho, entendeu? Então aqui está falando da telefoto de 12 megapixels, né? Aqui, ó, um exemplo aí do zoom, né? Pronto. De longe ou bem de perto. Aí tá falando aqui da foto da câmera ultra-wide também, né? Então tá falando aqui, tire fotos ultra-wide com detalhes incríveis em alta resolução à luz do dia. E aí combina vários pixels em um grande pixel, sensor ultra-wide aumenta o brilho e nitidez também com pouca luz. Então vocês podem ver aqui, a própria Motorola já está entregando o que eu estou falando, entendeu, galera? Vocês podem ver que ele fica falando aqui, tire fotos ultra-wide com detalhes incríveis em alta resolução à luz do dia. Então, assim, esse em alta resolução quer dizer, tipo assim, utilize se não me engano, é 50 megapixels que ele tem de câmera ultra-wide. Então, utilize ali o modo cheio de 50 megapixels para tirar foto durante o dia. Já durante a noite, o ideal seria você combinar vários pixels para poder aumentar justamente o brilho e a nitidez com pouca luz. Então, a própria Motorola já entrega isso, né? Mas eu não sou especialista nessa questão. Quem é mais especialista nessa questão de fotografia, né, de câmera, etc., o porquê que acontece isso e tal, é o Andrei Lani, né? Ele é especialista em fotografia, tem um canal aqui no YouTube dele também, chamado justamente Andrei Lani. E ele é especialista em fotografia, em câmera fotográfica, em até câmera de smartphone também e tal. E é muito interessante o canal dele, depois dei uma passadinha lá. Aí aqui, muito mais detalhes. Com a câmera macro de 50 megapixels, aqui, exatamente o que eu tinha falado, viu? 50 megapixels. Aí a câmera ultra-wide é justamente aquela câmera híbrida com autofoco que a gente já conhece, que é utilizado também para poder fazer o modo macro. E isso é muito legal, porque faz com que a Motorola tenha uma das melhores, se não a melhor câmera macro do mercado, né? E é muito legal isso aí. A Motorola com a câmera macro, a Apple também está começando a fazer isso nos seus modelos Pro, né? Utiliza a câmera ultra-wide de 12 megapixels com autofoco para fazer macro. E a Samsung também nos seus modelos Ultra também faz isso, né? Você fica 4 vezes mais perto do objeto do que uma lente padrão. Então capture todos os detalhes a distância de até 3 centímetros, tá? É bem curta essa distância, né?
tirando foto de comida, natureza e etc. Aí aqui está falando um pouco do modo retrato, né? Que ele consegue fazer um desfoque, tal, né? Melhor iluminação à noite. Você consegue fazer aí selfies noturnas baseadas em RAW, né? Que aí a foto sai basicamente do mesmo jeito que você vê no preview, né? E aí você consegue editar com mais facilidade, né? Geralmente esse modo RAW, ele é utilizado pelos entendedores do assunto, né? Para poder fazer edição no Lightroom, enfim. Eles dizem que para fazer edição é melhor esse modo RAW do que o modo convencional. Eu particularmente nunca gostei muito de utilizar o modo RAW, até porque eu prefiro que o próprio algoritmo já faça a foto para mim automaticamente, pós-processamento e tal. Não gosto de ficar editando muito a foto, não. No máximo eu edito um pouquinho ali a saturação, se a imagem estiver com pouca cor, ou então a nitidez, mas tirando isso não gosto de coisar muita coisa não. Brilha até no escuro. Então você consegue justamente, ó, combina diversos pixels em um maior, 16 vezes mais sensibilidade em situações de pouca luz. Qualidade de cinema, ele consegue gravar em até 8K, isso é muito legal, né? 33 milhões de pixels. Aqui está falando justamente um pouquinho aqui da conectividade 5G, que como eu falei no vídeo lá do Edge 30 Fusion, nessa categoria mais do que obrigação, que o smartphone tem a conectividade 5G. E esse aqui é o outro ponto principal aí que a Motorola colocou aí, né, de diferença, né, em relação ao Edge 30 Fusion. Enquanto o Edge 30 Fusion vem equipado com o Snapdragon 888 Plus, que é um processador um pouco mais antigo, né, muito potente ainda, consegue rodar tudo ainda, porém é um pouco mais antigo, já esse Edge 30 Ultra aqui tem o que há de melhor no mundo da Qualcomm até o momento, né, que é o Snapdragon 8 Plus Gen 1. É o mais top que ela tem até o momento, né, até lançarem aí o 8 Gen 2. Aí tá falando aqui pouco aqui, a potência avançada, né? Conheço o novo Snapdragon 8 Plus Gen 1, tal, mais rápido e avançado do momento. Aí tem RAM e armazenamento ultra rápido, né? Então ele já vem aí com o que é praticamente obrigatório em qualquer smartphone top de linha, né? Tem 12 GB de RAM, com LPDDR5, UFS 3.1 e 256 GB de armazenamento. Eu acho que a Motorola nesse smartphone aqui vai uma ressalva. Eu acho que pelo fato desse smartphone ser bem caro e ele teoricamente competir de igual com o S22 Ultra, a Motorola poderia até manter aqui essa opção de 256 GB. Legal, show. Mas eu acho que ela também poderia colocar uma opção de 512, entendeu? Para poder atrair ainda mais o público. Tipo assim, mantém 256. Legal, 256 já é um bom tamanho. Mas às vezes a pessoa quer pegar o top dos tops dos tops, quer ter mais armazenamento ainda. E às vezes a pessoa deixa de ter um Motorola topo de linha porque o máximo que ele entrega é 256 GB, ele não vai até 512, o que é uma lástima. Eu acho que poderia ter uma opção ali de 512. Mas assim, só um ponto, né? Não é isso que vai descredibilizar o aparelho continua sendo uma máquina, mas eu acho sim que pelo porte do aparelho já poderia ter uma versão de 512 GB, né? De repente por uns R$ 500 a mais aí, vamos dizer assim. Aí faz parte aqui do Snapdragon Elite Gaming, então tem aqueles respostas de toques mais rápidas, né? Aqui não diz quanto que é, né? Lá no Edge 30 Fusion estava falando que era o toque de 360 Hz de amostragem, que era o mesmo aqui do GT Master. Acredito que esse aqui seja 360 Hz também, ou então um pouco mais, né? Tem Wi-Fi super veloz, Wi-Fi 6E e desempenho com inteligência artificial. E esse aqui já vem com o carregador mais rápido disponível em um smartphone da Motorola, né? E um dos mais rápidos do Brasil. Na verdade, o mais rápido do Brasil, né? Que é aí um carregador de 125 watts. Nós temos carregadores mais potentes, como por exemplo da Infinix de 180, da Oppo, da iQOO com 200, da Realme, o GT Neo 3 com 150, né? Mas aqui, oficialmente no Brasil, o carregador mais rápido em um smartphone é esse aqui, de 125 watts, tá? Então aqui está falando um Turbo Power de 150 watts, está falando consiga bateria para o dia todo em 7 minutos. Eu não sei se ele carrega 100% em 7 minutos. Não sei se é isso que ele quis dizer aqui. Mas pela potência desse carregador, bem provável que seja nessa média aí mesmo.
Se não for 7 minutos, deve ser ali uns 10 minutinhos, 12 minutinhos, por aí. Então deve ser assim, uma coisa de louco, né? E energia otimizada, ele vem com a bateria de 4.610 e uma eficiência energética de 30% maior devido ao processador 8 Plus Gen 1, né? Que é mais eficiente do que o 8 Gen 1 normal. E devido à otimização também do sistema da Motorola, do sistema mais limpo e etc., você consegue ter ali uma bateria para o dia inteiro, tranquilo, né? E com esse carregador aqui, se a bateria acabar, você não vai passar sufoco, né? Eu já não passo sufoco aqui com o Realme, que tem 65 watts e carrega em 30 minutinhos, né? 33 por aí. Imagina esse aqui que deve carregar em 12 minutos, né? Então, bem legal. Aí tá falando um pouquinho aqui da tela curva, né? Que ele também tem tela curva, assim como o Edge 30 Fusion. E aqui algumas especificações da tela, né? 6.7 polegadas, com 144 Hz, POLED HDR10 Plus e DCI-P3. Praticamente as mesmas especificações lá do Edge 30 Fusion, né? Só que o Fusion é uma tela de 6.6, se eu não me engano. Esse aqui é 0.1 polegada um pouco maior. Mas não é uma diferença discrepante, não. Ele vem com som estéreo e com qualidade de cinema também certificado pela Dolby Atmos, então uma das melhores empresas aí de certificação de áudio, né? Vem com tecnologia Ready for, já era de se esperar. E é basicamente isso, né? Aí tem algumas opiniões de especialistas aqui, tem do Tecnoblog, né? Que é tal, que a câmera é o maior destaque e tal. Enfim. Mas vocês sabem que essas opiniões aqui, geralmente a Motorola só coloca quem colocou opiniões positivas, né? Ela não vai colocar nenhum comentário negativo. Mas enfim, eu acho que esse aparelho aqui é muito bacana. Eu acho que ele concorre sim. Ele tem capacidade total para concorrer com os gigantes do mercado, como o iPhone 14 Pro Max e Galaxy S22 Ultra, porque é um smartphone realmente muito poderoso e entrega um conjunto muito completo, né? Tem câmeras decentes, tem uma tela surreal, tem um desempenho fenomenal. Então, assim, muito bacana, eu recomendo demais a compra, mas tem o fator preço. Como vocês puderam ver aí durante o vídeo, né? Assim, apesar desse smartphone aqui ter algumas diferenças em relação ao Edge 30 Fusion, foram diferenças pontuais e de muitas diferenças essas que você nem vai sentir no dia a dia, entendeu? Por exemplo, a questão da câmera ser de 200 megapixels, não necessariamente o fato dela ter 200 megapixels quer dizer que ela vai ser melhor. Às vezes um de 50 do Edge 30 Fusion, por exemplo, pode ser uma câmera melhor, né? E tem o fator também do Snapdragon 8 Plus Gen 1, que apesar dele ser um processador melhor, e diga-se de passagem, se você fizer, por exemplo, o teste de AnTuTu, você vai ver que ele é muito melhor, mas na prática você não percebe, porque o 888 Plus você já consegue rodar tudo com extrema facilidade, com extrema folga. Então você não tem necessidade de ter um 8 Plus Gen 1 para poder rodar tudo que você quiser, entendeu? Você vai conseguir rodar seu Genshin Impact, seu Tower of Fantasy tranquilamente, sem engasgar, sem dar nenhum problema. Inclusive o Roda Liso, o canal Roda Liso, que é o canal que eu mais confio aí em termos de desempenho dos smartphones, né, lançou recentemente um vídeo testando o Edge 30 Fusion, que tem justamente o Snapdragon 381 Plus. E lá vocês vão comprovar que praticamente todos os jogos ele rodou com os pés nas costas, inclusive o Tower of Fantasy, que dando um spoiler aqui, ele chegou a 75 FPS de média, o que é muito bom para o jogo que ele é um estilo muito parecido com o Genshin, tá? E justamente por esse fator de não mudar tanta coisa assim, né, eu acho que o Edge 30 Fusion já é um smartphone muito completo, justamente por esse fator eu não compraria esse aparelho aqui, tá? Mas se você for um rico de plantão, que tiver dinheiro suficiente, aí, dinheiro de sobra e tal, vai fundo, porque é um aparelho excelente, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já gravei os vídeos aí do Edge 30 New, do Edge 30 Fusion e do Edge 30 Ultra, né? Aí, no próximo vídeo, né, talvez o próximo vídeo que eu for lançar, ou de repente semana que vem, eu vou trazer um vídeo justamente resumindo um pouco aí as especificações desses três smartphones e dizendo qual eu compraria e por quê, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, ativa o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos e deixa aqui um comentário, qual linha desse da Motorola você compraria? Ou, se você de repente não gosta de Motorola, qual outro smartphone você pegaria? Diz aí para mim nos comentários. Eu também pretendo lançar um vídeo do Pixel 7 Pro
da linha Pixel 7 que foi lançada, né? Então aguarde aí por novidades no canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, tamo junto. É nóis!